atrás foi para a sede, mas eu estou aqui, irmãos, congregando aqui nesse salão desde 1980, né? E não que eu seja perfeito, que eu seja bom, mas a misericórdia do Senhor me trouxe até aqui, né? Então aqui hoje, né, eu sou mais velho do que o pastor Lúcio, porque eu vi ele se convertendo. Eu sou mais velho que meu pai. Eu vi ele se convertendo também. Eu vi o Daniel se convertendo. O Josias, quando eu era adolescente, ele era criança. Vi o Vanderlei se converter e muitos outros, né? A irmã Márcia Pucharro, a família, né? Meu sogro, o irmão Antônio Carlos. Então eu vi, né, muitos se convertendo aqui. Então, irmãos, por isso que eu sou escolhido. E porque eu choro bastante, e acho que os irmãos gostam de me ver chorando. Mas hoje eu não vou chorar não. Só os irmãos mais novos ou aqueles que não me conhecem ainda, né? Então é por isso que o pastor Lúcio gosta de me chamar, não é porque eu sou melhor do que os outros não, mas tenho mais história para contar, né? E foi lançado no grupo do WhatsApp da igreja um pedido para que os irmãos enviassem testemunhos de milagre, testemunhos de bênção, e alguns irmãos enviaram. Então eu vou relatar aqui hoje alguns milagres, mas eu quero dizer aqui nesta noite que você é um milagre. Cada um de nós aqui nesta noite somos um milagre. Você é um milagre, Rubens, irmão Sidney, a irmã Kelly, né? Os irmãos aqui são um milagre. Mas nós vamos glorificar a Deus aqui nesta noite por alguns milagres que ficaram marcados aqui da igreja nesse templo. E eu vi uma irmã falando que a igreja somos nós. Irmãos, a igreja somos nós. A igreja vai sair daqui e vai estar lá na rua Apolo de Almeida. Aqui vai ser um salão, né? Está aqui o Pedro Ramos. E eu lembro dele, irmãos, um ônibus, né, Daniel? Você lembra? Ele foi dirigindo o ônibus, irmãos. Ele foi dirigindo, né? Um ônibus antigo, mas ele de bom coração, né? Ajudava a igreja, fazia um precinho que a igreja poderia pagar, e ele trabalhava dirigindo o ônibus, ele batalhava, e Deus tinha abençoado ele e a família dele também. Então é um prazer tê-lo aqui conosco nesta noite também. Irmãos, já foi relatado aqui o irmão Jurandir, a família dele, né? E eu vou dizer aqui o trabalho na Vila Rami. O trabalho aqui na Vila Rami, irmãos, se iniciou na década de 50, né? Na casa dos irmãos Francisco dos Santos e Guilhermina dos Santos. Então os pais, né? Do irmão Jurandir, do irmão Florentino, da irmã Cida. E eu me lembro daquela casa. Quando ela era criança, eu fui num culto naquela casa, ali na rua Montemor. Então, irmãos, e logo aquela casa ficou pequena para o início da igreja. Começaram a fazer ar livre, começaram a evangelizar. E o pastor Eliseu Queiroz viu a necessidade de comprar um terreno e construir um templo aqui nesse bairro. E assim foi construído, né, a Vila Rami, essa igreja, e foi inaugurada em 1968. Então nessa casa aqui, irmãos, de oração, o Senhor operou, né, poderosamente milagres, e muitas vidas foram alcançadas, muitas vidas foram transformadas e abençoadas pelo Senhor Jesus. E a minha família foi uma delas, né? Nós fomos abençoados aqui nesta casa de oração. A história da Vila Rami está prestes a iniciar um novo capítulo, mas não poderíamos começar a escrever essa parte nova da nossa história sem nos lembrarmos e agradecermos a Deus por tudo o que Ele fez até aqui. Por isso levantamos testemunhos marcantes com os irmãos
para que essa história fique marcada no coração de cada um, mesmo aqueles que chegaram recentemente a essa casa. Aqui no templo, os primeiros dirigentes do trabalho foram o pastor Antônio Bogaggio e sua esposa, e logo em seguida assumiu esse trabalho o pastor Manuel Dias e sua esposa, a irmã Josefa Dias, que ficou aqui até 1985. E os testemunhos, irmãos, já se inicia com a minha mãe. Minha mãe contou um testemunho do círculo de oração. Tem algumas fotos aí do círculo de oração. A irmã Joaquina, líder do círculo de oração. E num dia, irmãos, que as irmãs estavam aqui orando numa tarde, teve um dia que elas estavam participando da oração matutina, e quando foram louvar, um homem que havia entrado na igreja e se sentado lá no fundo, foi até a irmã Joaquina, trêmulo, e perguntou: quem são esses dois homens de branco segurando a espada? Perguntou, pois entrei nessa igreja disposto a acabar com esse trabalho. Um cidadão que saiu de Campinas, pegou o ônibus, desceu aqui na Via Anguera, viu a porta aberta e entrou, sentou lá no fundo e as irmãs estavam aqui. A irmã Joaquina se levantou, cantou um hino com as irmãs, e logo após aquele homem chegou para ela e fez essa pergunta: quem são esses dois homens? E a minha mãe falou assim, com um facão na mão: mas os anjos do Senhor, irmãos, estão sempre acampados ao redor daqueles que o temem e o buscam. E a irmã Joaquina disse: esses são os anjos do Senhor que se acampam ao redor dos seus servos. E ele dobrou os joelhos aqui, aceitou a Jesus, falou que era fugitivo de Campinas, aceitou Jesus. Eu sei que ele saiu daqui salvo. Eu não sei o que aconteceu com a vida dele, mas aqui ele teve um encontro com o Senhor Jesus. No início, irmãos, era muito difícil. Os crentes eram vistos, né, como eu falava assim, parece eles viam pessoas de outro planeta, né? Olha lá o crente, e escuchichavam. É o povinho, é os crentes. E os irmãos, no início desse trabalho aqui, dessa igreja, irmãos, eles faziam muito ar livre. E o pastor Manuel Dias, um dia eu ouvi, eu era adolescente, Josias, eu ouvi um testemunho que eles estavam fazendo ar livre e tinha um bar perto do ar livre, e um cidadão se levantou e foi lá enfrentar o pastor Manuel Dias. Passou a foto dele aí, um senhor baixinho, magrinho, e aquele cidadão falou assim: você vai apanhar aqui hoje. E desafiou o pastor Manuel Dias. Irmãos, mas só que Deus não deixa ninguém ser humilhado. Ninguém toca na menina dos olhos de Deus. Um outro cidadão que estava lá no bar também, né, Daniel? Ele foi na frente e falou: você quer bater nele porque ele é fraquinho, mas para bater nele você vai ter que bater em mim primeiro. É assim que Deus faz, irmãos. É assim que Ele levanta, Ele defende, Ele protege os seus. E os testemunhos continuam, irmãos. O irmão Josias já relatou aqui, em 1974, né? A irmã Isabel já tinha perdido 2 gestações, mas fez, né, um propósito com Deus. E Deus abençoou. Está aqui o pastor Josias, está aqui conosco. Já há 20 anos como dirigente, né, Josias? Está lá a família. Irmãos, isso são os propósitos de Deus para a sua obra.
né? Serviu a Deus como dirigente em várias congregações e continua abençoando aqui também esta igreja da Vila Rami. Em 1977 o Moisés também relatou, né, e é um testemunho duplo com a Alcilene, do pastor Alcides, o presbítero Ezequiel, esses homens de Deus, irmãos, que passaram por provações, tanto o pastor Alcides com a irmã Marilene, que teve um derrame, e muitos irmãos conheceram ela. Ali está o presbítero Ezequiel, a irmã Cleusa, né, que teve uma doença, irmãos, rara, e os médicos já tinham decretado que não sobreviveria, porque ninguém havia sobrevivido àquela doença. Deixa eu ver aqui o nome. Acho que era fogo selvagem. Era conhecido como fogo selvagem, né? Ficava em carne viva, irmãos. Então, mas o relato do médico é: não vai sobreviver. Mas sobreviveu. Teve 2 filhos, né? E foi uma bênção estar cooperando conosco até os dias de hoje, a irmã Cleusa. O pastor Alcides, irmãos, né? A irmã Lena, ela ficou, ela perdeu a sua mobilidade. Ela não falava, precisava dar comida na boca, precisava cuidar dela. Mas chegou um dia que o médico falou para o pastor Alcides: você viva com ela como se ela tivesse saúde, seja marido para ela, pode se relacionar com ela, mas ela não teria filho, né? Mas o milagre aconteceu, olha lá, família. E ali ainda falta a Sarinha, né? Que veio depois. Nós vamos falar mais do pastor Alcides, porque olha lá, Sara. Irmãos, o pastor Alcides esteve aqui no lugar do pastor Manuel Dias. Está lá o irmão Roberto, se lembra dessa época. Irmãos, era pecado ter bateria na igreja. Então os irmãos mais antigos, e nós jovens, irmãos, eu com 18, 19 anos, ali na igreja da Vila Hortolândia, visitando lá, eu vi uma bateria, irmãos, era desse tamanho, uma bateria eletrônica, tocava com os dedos. E aqui, ó, do lado dessa porta aqui, eu falei: pastor Alcides, eu vi uma bateria assim na Hortolândia. Será que a gente pode comprar para a nossa igreja aqui da Vila Rami? Eu falei: não é uma bateria igual as outras, né? É uma bateria que toca assim com o dedo. Irmãos, ali ele me surpreendeu, porque as pessoas mais tradicionais, mais antigas, tinham uma barreira. Mas ele falou: se é assim, pode comprar, pode trazer. Então, nós aqui de Jundiaí, irmãos, eu acredito que foi a segunda igreja que foi instalada uma bateria. O irmão Kleber comprou a bateria, tocava a bateria. O irmão Sidney, não lembro se foi ele que comprou, se foi o Kleber. Mas, irmãos, foi uma bênção. Falando dos músicos, tem a foto dos músicos aí. Eu toquei aqui o primeiro hino, irmãos, para as crianças cantarem. Eu acho que em 83 eu tinha 13 para 14 anos. Toquei sozinho, porque só tinha um irmão que tocava violão. Mas depois começaram a se converter, 82, 83. Aí veio o pastor Lúcio, Carmo, Lucílio, o Carlinho, né? O Daniel. Irmãos, a igreja começou a tomar uma forma. E montamos aqui um conjunto. O Isaías Alves, o irmão Roberto Sanches no contrabaixo, e eu acompanhava ali. Né? Eu me lembro que um dia o que o Daniel falou é verdade, que o Isaías incomodava lá aprendendo. A minha mãe, muito sábia, ela falou assim para mim: vai lá no quarto e fecha a porta. E eu, inocente, né, irmão, não sabia que ela não estava aguentando ouvir, né, eu tocar. Então, vai lá no quarto e fecha a porta. Irmãos, e nós começamos. Uma irmã um dia falou assim para mim: olha, o Isaías e o Roberto tocam,
mas você não precisa tocar não. Eu tocava aqui, irmãos. Louvado seja Deus que eu continuei, né? Eu lembro um dia que nós saímos aqui, não é facilidade que tem hoje não, viu, músicos? Viu, Samuel? Não era assim não. Não tinha cifra, não tinha nem, irmão, não tinha nem o CD, o LP, pra gente tirar o hino. A irmã cantava aqui, ó, o hino é assim. E a gente tinha que pegar assim de ouvido. O irmão Roberto falou assim: vamos lá no Jardim do Lago, que eles vão, o hino Pai Nosso. Não sei se o irmão Roberto lembra. Nós saímos aqui da Vila Rami, a gente morava perto, fomos a pé no Jardim do Lago, irmãos, para aprender a pegar as notas de um hino. De um hino. E um dia descendo na rua aqui da Filobel, o irmão Roberto não lembra, não deve lembrar, falou para mim, mas eu nunca esqueci o que ele falou. O Isaías fazia um arranjo, o irmão Roberto fazia o contrabaixo e eu fazia a base. E ele falou assim para mim: olha, você é a base, você não pode parar, você não pode falhar. A gente pode, mas a base tem que continuar, né? E louvado seja Deus, irmãos. Eles casaram, eles foram para outra igreja, mas eu continuei aqui, ó, na minha simplicidade, na minha base, né? E louvado seja Deus por isso. A irmã Marli mandou um testemunho muito bonito, e eu me lembro desse testemunho. Eu tinha 12 anos de idade quando pediram oração aqui na igreja, né? Um acidente doméstico, irmãos, que ela sofreu em 82, onde teve todo o seu rosto queimado e suas mãos também. Ficou internada e sua mãe veio direto aqui na igreja. Do hospital veio para a igreja, irmãos, pediu oração aqui nessa igrejinha. Chegou aqui desesperada, chorando muito. Pediu oração ao pastor Manuel Dias, que colocou a igreja em intercessão. Foram apenas 2 dias, irmãos, de internação que ela precisou ficar no hospital. E o rosto estava desfigurado. E aos poucos, irmãos, foi voltando. E hoje os irmãos podem constatar o milagre de Deus aqui na vida da irmã Marli. Ninguém vê nada, não vê uma marca, irmãos. Os irmãos sabem, eu já vi pessoas queimadas com álcool, né? Mas o milagre está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mais um pastor que assumiu a igreja aqui após o pastor Alcides, na sua primeira, vamos falar primeira etapa, né? Foi o pastor Ângelo. O pastor Ângelo Roberto, juntamente com a sua esposa Eudésia, eles ficaram à frente do trabalho aqui, irmãos, até 1988. E a partir desse ano assume a congregação da Vila Rami. Novamente o pastor Alcides. Desculpa que eu inverti aqui, né, irmãos? O Manuel Dias saiu, o pastor Ângelo assumiu em 85, ficou até 88. E 88 o pastor Alcides, né? Está o pastor Ângelo, está ali o pai do Daniel Alves, Antônio Alves, o Isaías Alves, o Ezequiel, e meu pai e a minha irmã Fernanda. Então aí o pastor Alcides assumiu na sua primeira fase aqui na Vila Rami. Seria impossível, irmãos, nós contarmos a história dessa igreja sem contar a história do pastor Alcides. Ele cuidou desta obra, dos irmãos, e sonhou, irmãos, com um novo templo. Mas além de sonhar, ele se mobilizou. Desde essa primeira vez que ele dirigiu a congregação, ele se mobilizou. Foi colocado aí o cartaz que ele colocou aqui na frente, irmãos, né? Salvação, consagração para a salvação de almas e para o novo templo. Essa foto aí deve ser de 89, 90. Então, irmãos, eu vi a promessa de Deus se cumprindo aqui quando Isaías falou, o pastor Alcides falou: se ele não conseguir, o Lúcio vai iniciar.
E ali, irmão, o Espírito Santo falou assim para mim: por isso que ele está aqui há 11 anos, para Deus cumprir a promessa que ele fez ali para o pastor Alcides. Né? Os irmãos sabem que é natural ficar 4, 5 anos e eles trocam, mas esse ano aqui vai fazer 12 anos que o pastor Lúcio está aqui nesse trabalho, para cumprir a palavra que ele deu ao seu servo. A irmã Fabiana também mandou um testemunho, irmão. Conta aqui um culto que marcou muito a sua família e também a igreja da Vila Rami, quando seu irmão Marcelo Cucharro se converteu e no mesmo momento foi batizado com o Espírito Santo. Imagina a alegria dessa família. Um jovem que deveria ter 18, eu não sei a idade dele, 18, 19 anos, né? E eu lembro que eles batalhavam para trazer o Marcelo para a igreja. Mas um dia ele chegou, ele se ajoelhou aqui, irmãos, aceitou Jesus e foi batizado do Espírito Santo. Hoje é missionário ali na Espanha. A Eliana do Valdair também mandou aqui um testemunho, que ela viveu aqui desde os tempos do pastor Manuel Dias até o pastor Alcides. Muitas famílias se formaram aqui nesta igreja, irmãos. Muitos casais se encontraram, se casaram, tiveram filhos, foram abençoados aqui nessa casa de oração. Um exemplo disso foi o casal Eliana e Valdair. A irmã Eliana conta que ao se converter, trazia sua mãe enferma, irmãos, no colo para assistir os cultos. E foi aqui, nessa igrejinha, que conheceu o Valdair e formou sua família. Quando seu primeiro filho, Lucas, nasceu, apresentou uma alteração no exame do pezinho, que atestava atraso mental. O exame foi repetido para confirmação e seria preciso esperar 3 meses para o novo resultado. Foi nesse período que o pastor Alcides orou, toda a igreja intercedeu, e para a honra e a glória do nome do Senhor, o exame não deu mais nada, irmãos. A irmã Miriam também, o irmão Josué, né, que são irmãs, né, a Valéria, a Eliana, a Miriam, ela testemunha, irmão, sobre a importância da igreja da Vila Rami em sua vida. Foi graças ao insistente evangelismo e às visitas realizadas pelo casal Daniel e Sueli Alves que ela encontrou os caminhos do Senhor Jesus. Aqui encontrou seu esposo Josué, e ele conta que na época do pastor Alcides foi o primeiro agente missionário desta igreja. Glória a Deus por isso. Em 91, o presbítero Vanderlei também narra seu testemunho. Conta que foi aqui na igreja da Vila Rami que ele se converteu em 91. E foi aí que sua vida mudou. Deus salvou boa parte da sua família. Deu sua esposa Valéria e seu filho Danilo. E vendo o exemplo de outros irmãos, foi incentivado a estudar, se tornar professor da IBD, e teve a oportunidade de dirigir a congregação do Boa Vista, e agora está de volta aqui congregando conosco. Louvado seja Deus pela vida do Vanderlei também. Em 95, a Valéria continua o testemunho. Muitos são os testemunhos que nossa irmã vivenciou, mas relembra o nascimento do seu filho Danilo, em 95. Apesar de não poder engravidar por conta de um problema cardíaco, o Senhor a presenteou com essa gestação e cuidou dela. Mas foi uma quarta-feira, já no final da gravidez, que ela teve complicações por conta da pressão alta. Desmaiou no parto, recebeu anestesia geral, e os médicos avisaram aos familiares que pedissem por um milagre, pois eles haviam feito o que podia. O que o médico não sabia, tampouco a irmã Valéria naquele momento, é que quando a notícia chegou aos irmãos que estavam no culto desta mesma quarta-feira, todos presentes levantaram um clamor em favor
do seu filho que estava ali, né, nascendo, pela sua filha a Valéria, o Vanderlei e por aquela criança. E mais uma vez o Senhor interveio e deu vitória para os seus servos. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Solange também mandou o seu testemunho. Com muita alegria ela testemunha de um milagre que viveu enquanto congregava aqui na Vila Ramin. Está aqui a irmã Solange, né? Através das orações dos irmãos, que ela recebeu esse milagre. Foi em 92 que seu filho Richard caiu na escola e teve um aneurisma cerebral. Ficou irreconhecível e parecia ter morrido ali na escola mesmo. Ficou em coma, irmãos, por 18 dias. E nesse período toda a igreja orou insistentemente para que o Senhor agisse na vida daquele adolescente. O pastor Alcides, dirigente na época, junto com os obreiros, também intercederam. E quando a irmã Solange voltou ao hospital, não encontrou o Richard na UTI. Eu imagino o desespero de uma mãe, porque ele já havia, irmãos. Eu ouvi o áudio dela que ela mandou. Ela falou que ela gritava no hospital: meu filho, cadê meu filho? E levaram ela, irmãos, para um quarto. Ele estava sentado na cama de um quarto. O médico disse que não sabia o que havia acontecido. No dia anterior ele estava na UTI e agora estava sentado e os exames não apresentavam mais nada. O Senhor fez um grande milagre. Os médicos, irmãos, insistiam que mesmo com a cura ele ficaria em estado vegetal, não poderia andar, ter filhos e tantas outras coisas. Precisam reconhecer o poder de Deus que fez a obra completa. Hoje o Richard, irmãos, é um atleta e com 2 filhas para a glória de Deus. Foi feita uma campanha, né, José? Ele ficou 18 dias, irmãos, em coma. Os irmãos levantaram aqui uma campanha. O pastor Raimundo, meu pai, que está aqui, também dirigiu esse trabalho juntamente com a minha mãe Maria Luísa, de 96 a 98, passando o trabalho para o pastor Gaetano e sua esposa Marilda, que dirigiram de 98 até 2003. A irmã Fátima Roque mandou seu testemunho, irmãos, de 1999. A irmã Fátima também testemunha a importância da igreja da Vila Ramin em sua vida. Após a conversão do presbítero Vanderlei, ele evangelizou a sua irmã Fátima. Estava casada e sempre teve desejo de ter um filho. E ela engravidou, mas passou por uma gestação complicada e de risco. O Paulo Eduardo nasceu prematuro e precisou passar por várias cirurgias. Teve alergia a medicamentos. Por várias vezes os médicos disseram a ela que o Paulo Eduardo não sobreviveria. Mas onde os médicos colocaram um ponto final, o Senhor colocava uma vírgula. E mesmo antes da nossa irmã se converter, aqui na igreja já tinha um povo que intercedia por eles. Foi em 99 que ela então se converteu, e desde então o Senhor continuou operando em suas vidas e dando vitórias. A irmã Kelly também mandou um testemunho desta mesma época. Ela conta que em 97, quando nossa filha, a minha esposa Kelly, viu, irmãos? Nossa filha Isabela nasceu e morávamos, irmãos, eu morava em 2 cômodos ali na casa do meu pai. E ela orava insistentemente para que Deus provesse recurso para a construção da nossa casa. Tínhamos o terreno, mas sem condições de construir. A irmã Kelly relembra que em suas orações dizia: Senhor, não importa como o Senhor vai fazer, contanto que me dê a minha casa. Irmãos, o Senhor a respondeu com a gestação da Mariana. Se era difícil com uma filha, imagina com 2.
Aí Jesus deu uma empurradinha, né, irmãos? Com mais uma filha, não era possível continuar ali.